Bom dia, Pai seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, para Ele toda honra, glória, louvor e adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que esse dia de hoje seja um dia de divisor de águas, um dia onde a palavra do Senhor vai penetrar no profundo e no escondido do teu coração. Amém? Deus é querido, é fiel. Deus é tremendo. Ele pode transformar toda e qualquer adversidade. Ele pode nos salvar. Ele pode nos curar. Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é Deus. Ele é verdade, Ele é o caminho. Nele, por Ele, são todas as coisas. Amém? Eu quero, antes de começar o vídeo, pedir, deixe o seu like. Seu like é muito importante para nós. E se você está assistindo, compartilhe essa mensagem nas suas redes sociais, nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Sua inscrição vai nos ajudar a ter visibilidade. Porque o intuito desse canal é falar do amor que cura, do amor que salva, do amor que liberta. É levar a palavra do Senhor a todas as nações. É fazer o ide, porque a palavra diz: ide por todas as nações, pregai o Evangelho a toda criatura, porque aquele que crê e for batizado será salvo. Esse é o intuito desse canal, fazer a vontade do Rei. Amém? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? A palavra do Senhor hoje se encontra no livro de Atos, capítulo 28, versículo 1 a seguir, que diz assim: E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama, enfermo de febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver. E, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram de coisas necessárias. Palavra do Senhor. Que o Senhor possa, através dessa palavra, trazer a resposta para o teu coração. Falar contigo de uma forma extraordinária e particular. Porque a palavra do Senhor é viva e eficaz, ela não cai por terra, ela não volta para ele vazia. Queridos, muitas das vezes nós passamos por sofrimentos, por batalhas, por lutas, por atribulações. E muitas das vezes nós tentamos buscar em Deus a resposta, o porquê da situação, se estamos em pecado, se estamos cometendo algum engodo, algum engano, se na nossa vida há alguma coisa que está abrindo brecha para aquela situação. Mas eu fico pensando, através do apóstolo Paulo, você já pensou se Paulo, toda vez que acontecesse um problema com ele fizesse isso? Porque, para começar, ele muitas das vezes ele tinha que sair fugido, ele foi apedrejado, ele tomou surras de 40 chicotadas, ele muitas das vezes ele tinha que fugir e desviar do caminho para que não fosse morto. Os judeus o perseguiam em todo lugar que ele chegava, eles procuravam estar para prejudicar a sua pregação. E a igreja ia crescendo, por mais que ele enfrentava essas lutas, por mais que ele enfrentava essas dificuldades. Quando ele está nesse barco que se desfez em pedaço, ele estava sendo levado para o cumprimento da palavra do Senhor, porque Deus disse para ele que ele iria para Roma, mas Deus não informou para ele como é que ele chegaria em Roma. E aqui ele não está como turista, ele está sendo levado preso
porque armaram ciladas, tentaram matá-lo, e Deus proveu na vida dele de uma forma que ele chegasse diante dos maiorais em Roma para pegar a palavra do Senhor, não como um homem livre, mas como um prisioneiro por causa do evangelho do Senhor. E ele não murmurava, ele não reclamava, muito pelo contrário, mesmo sendo preso pelos homens, ele era livre para pegar o evangelho do Senhor, porque Deus era com ele. Esse navio no qual ele estava, quando ele saiu do porto, antes dele sair do porto, Deus mostrou para ele que não fossem, porque a viagem seria perigosa e iria acontecer algumas adversidades. Mas como o piloto e o comandante conheciam do mar, já eram homens experientes, eles confiaram na sua capacidade, eles confiaram no seu conhecimento e eles não permitiram que a palavra de Paulo intervisse naquilo que eles estavam fazendo. E quando começou a passar pelas adversidades, pelas situações, e quando a tempestade começou a intensificar e os problemas começaram a vir, Paulo disse: olha, é lícito o que está acontecendo, porque se tivesse me ouvido lá em Creta, nós não estaríamos aqui. Mas tem bom ânimo, porque o Senhor enviou para mim um anjo essa noite que me disse que enquanto vocês estiverem em obediência na palavra que ele colocar na minha boca, nada sucederá às 65 pessoas que estão comigo. E no meio daquele problema, no meio daquela tempestade, no meio daquela situação, no meio daquela adversidade, os marinheiros tentaram fugir para salvar-se. E quando Paulo viu aquilo, ele disse para o centurião: olha, a minha palavra não vai ter validade se eles conseguirem fugir. Porque a ordem foi que todos ficassem juntos. A tempestade está doída, o problema está acontecendo, mas a ordem era para que todos ficassem juntos. E conforme Deus fosse dando ali a direção, que o Senhor guardaria a vida dos 266 almas. E por ali foi. E o centurião ali tomou providência para que não houvesse escape, para que não houvesse fuga. Ele cortou as cordas para que os botes fossem levados à deriva. E a situação começou a piorar. Mas Paulo instigou para que comessem, para que animassem, para que estivessem com o ânimo fortalecido e esperassem para o que viesse a acontecer. E eles encontraram uma enseada, onde o barco foi encalhado. E ali houve um problema. O barco começou a se desfazer, porque havia ondas violentíssimas. E quando o barco começou a se desfazer, os soldados do centurião tiveram a ideia de matar todos os presos, porque ali ninguém escaparia, porque se acontecesse de algum deles fugisse, eles teriam que dar conta com a sua própria vida. Essa era a condenação da época. Então, se eles matassem eles antes de entrar no mar, foram executados, por conta que não tinha como deixá-los com vida numa situação daquela. Mas o centurião, por amor a Paulo, não permitiu. Mandou que os soldados que soubessem nadar fossem primeiro. Aqueles que não sabiam nadar buscassem em troncos pedaços do navio e chegassem à praia. E os outros foram sendo colocados em pedaços de madeira, pedaços do navio, para que pudessem chegar à praia. E todos foram salvos. E quando eles chegam ali na praia, aquela ilha se chama Malta. E naquela ilha haviam pessoas que moravam ali que eram consideradas bárbaras, porque eles não conheciam a sua etnia e nem o seu povo. E aquele povo daquela ilha, quando viu a situação, quando viu a adversidade que aqueles marinheiros, que aqueles soldados, que aquele povo enfrentou, eles acolheram e fizeram uma fogueira para que eles se aguentassem. E quando a fogueira estava acesa, Paulo, que era alguém que não ficava de braços cruzados o tempo todo, começou a trazer lenha para que o fogo não se apagasse. E quando ele está fazendo esse serviço, lhe sucede algo ainda pior. Uma víbora daquela terra, que estava no meio dos gravetos, lhe morde a mão para tentar fugir do fogo. E o povo conhecia aquela víbora, sabia do seu veneno, sabia da sua capacidade mortal e entenderam que no seu coração que o apóstolo Paulo era um homem muito ruim, era um homicida,
porque havia sido resgatado do mar, estava com vida depois de uma situação de uma adversidade tão grande como aquela, onde todo o navio se perdeu, e agora está sendo morto pela natureza. Porque no entendimento deles, em alguns minutos, em algumas horas, ele iria inchar e de repente cair morto. E eles ficaram observando a Paulo. Só que enquanto eles observavam a Paulo, nada acontecia. Sabe por quê? Porque Deus permitiu. Porque Deus tinha uma grande obra naquele lugar. E através da vida do apóstolo Paulo, através daqueles problemas que o apóstolo Paulo estava enfrentando, Deus ia transformar vidas naquele lugar. E aquele povo começa a observar e ver que nada está acontecendo, e eles começam agora a mudar de opinião. Só que a opinião deles ainda é idólatra. Eles dizem, esse homem é um Deus. Porque ninguém escapa da picada dessa víbora. E ali, Paulo, ele é tratado com dignidade, ele é tratado de uma forma diferenciada por causa do acontecimento. E ele é levado para dentro da casa do governador daquela ilha. E quando ele chega dentro da casa do governador daquela ilha, ele tem a notícia de que o pai do governador está passando por uma enfermidade. Está quase à beira da morte por conta de uma enfermidade. E ele visita aquele homem, prega o evangelho da salvação, faz a oração e aquele homem é curado. E através daquela cura, do pai do governador daquela ilha, outros doentes com outros tipos de enfermidades que ficaram sabendo da cura daquele moço conhecido deles e de tudo que havia sucedido ao apóstolo Paulo, eles vieram e eles também foram curados. E ali houve um tratamento diferenciado, porque ali a palavra do evangelho se expandiu. Ali o poder de Deus foi manifestado, o nome do Senhor Jesus foi glorificado. E muitas das vezes, querido, nós estamos enfrentando problemas, nós estamos enfrentando situações e adversidades para que a glória do Senhor se manifeste, porque nós somos testemunhas do poder do nome do Salvador Jesus Cristo. Muitas das vezes é através da nossa vida que as pessoas vão ver o milagre, vão ver o poder, vão ver a manifestação da justiça de Deus. Por isso, eu quero te animar e te dizer, fica firme. Seja como o apóstolo Paulo. Seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, perseverante na fé, perseverante na oração, perseverante na busca. Porque o Senhor, ele tem propósito sobre todas as coisas. Todas as coisas são para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo nos sucede, que nos acontece, tem um propósito na mão do Senhor. Fazer com que o nome dele seja glorificado através da nossa vida. Então tenha fé. Creia que essa adversidade, que essa situação, que esse problema não veio para te destruir, mas veio para revelar o Deus vivo na tua vida. Veio para mostrar que Jesus ainda é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. Veio para transformar vidas que estão te observando, olhando para você e vendo que apesar do problema, que apesar da dificuldade, que apesar da situação, que apesar da iminente morte, você está confiado na palavra viva, no Deus único, no Deus verdadeiro. Continue, persevere, caminhe com Jesus, ande na presença daquele que pode todas as coisas, porque ele é galardoador dos que o buscam e dos que o amam. Eu não sei quais são as adversidades que você está enfrentando, mas tenha fé. Deus vai mudar a tua história. Que o Senhor possa estar te abençoando no dia de hoje, que essa palavra seja a resposta de Deus para o teu coração. Que o Senhor possa falar através da minha vida e da palavra dele, através da minha boca, e te mostrar que tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Você que me ouviu até aqui, eu agradeço pela sua atenção e peço, medita nessa palavra, leia, estude, porque o Senhor vai falar contigo de uma forma extraordinária e especial. Que o Senhor possa te abençoar e derramar sobre você ricas bênçãos sem par. E o tempo da bonança está chegando. Essa tempestade vai passar e Deus vai ser glorificado através da sua vida. Amém? Compartilhe essa mensagem, deixe o seu like e você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Nos ajude a propagar o Evangelho da Salvação. Esse é o propósito desse canal. Fazer o ID do Senhor, levar a palavra a todas as nações, porque nós sabemos que aquele que crer e for batizado será salvo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Jesus é